Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nós estamos estudando sobre Jesus e o novo nascimento. Já vimos que Jesus como mestre. Hoje nós vamos ver Jesus como o noivo. No Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 25 a 30. Nesse texto, João Batista ele fala a respeito de Jesus. Ou seja, João Batista continua testemunhando acerca da pessoa de Jesus Cristo. No versículo 26 e versículo 27 de João, capítulo 3, ele diz: E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu Jesus: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Houve uma discussão entre os discípulos de João Batista, porque eles olharam a Jesus e disse que Jesus estava batizando. Só que não era Jesus quem batizava, e sim os discípulos de Jesus. E esses discípulos de João Batista foram falar com ele a respeito disso. E João, ele dá testemunho a respeito de Jesus Cristo. O primeiro testemunho que ele dá, João Batista declara primeiramente sobre a autoridade de Jesus. Ela vem do alto, ela vem do Pai. Como diz aqui, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ou seja, Jesus tinha autoridade para fazer o que ele quisesse, porque a autoridade dele veio do alto, a autoridade veio do céu, a autoridade de Jesus veio diretamente do Pai, do Deus Pai. Então, João reconhece primeiramente a autoridade de Jesus. Segundo, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente é o que ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João capítulo 3, verso 29. Agora, João Batista ele está dizendo que Jesus é o noivo. Ele está declarando isso. No Antigo Testamento, Israel era considerado a noiva do Senhor. Há vários textos que relatam a respeito disso. Nós vamos apenas colocar um para mostrar que Israel era a noiva do Senhor, espiritualmente falando. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Isaías 62, verso 5. Então ele mostra que Jesus é o noivo. Por que ele declara isso? Então nós vamos ver. No texto de João, ele diz que quem é a noiva, ele diz que Jesus é o noivo. E quem é a noiva? E quem é o amigo do noivo que está lá em João 3, versículo 29? No Novo Testamento, a igreja é a noiva de Cristo. No Antigo Testamento, Israel era considerada a noiva de Cristo. Agora, quem é considerado a noiva de Cristo é a igreja. E isso fica bem claro em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus, que é o próprio Filho de Deus. 2 Coríntios 11, verso 2. Então Paulo está declarando que a igreja é a noiva de Cristo Jesus. João se via apenas como amigo do noivo, ou seja, o amigo do noivo está representado por João Batista.
E ele se via como apenas o amigo do noivo. E ele estava feliz em contribuir para a felicidade do noivo. Porque João ele veio preparar o caminho para que Jesus pudesse iniciar o seu ministério, para buscar a sua igreja, para buscar a noiva que é a igreja de Cristo Jesus. Então João, ele declara o seu desejo ao ver todo esse acontecimento. O noivo vindo buscar a sua noiva. A noiva que é a igreja, esperando o noivo para restauração da sua fé e da sua vida espiritual. E João Batista, como aquele que veio preparar o caminho do Senhor, ele tinha um desejo especial dentro do seu coração. Ou seja, João deseja que a reputação e a influência de Jesus cresçam na sua vida. Assim deve ser o desejo de todo cristão em sua vida. Que desejo é esse? João 3,30. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Toda vez que Cristo estiver na nossa vida como Senhor e Salvador da nossa história, e Ele crescendo abundantemente, dirigindo todo o nosso pensar, todo o nosso agir e todo o nosso falar, o nosso ego vai diminuir. E Ele vai crescer em estatura e graça na nossa vida, nos santificando cada dia mais e mais para o reino dos céus, que está preparado para aqueles que nele crê. Como João, capítulo 3, verso 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para isso ser uma realidade, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e nós venhamos a diminuir cada dia mais e mais, para que possamos ter o acesso ao reino dos céus, para que possamos ter o acesso à presença de Deus Pai. Então o que nós aprendemos, queridos? Nós aprendemos que Jesus, como noivo, ele veio buscar a sua igreja. João Batista, ele testemunha acerca da sua autoridade, ele testemunha que Jesus é o noivo que veio buscar a sua noiva, que é a igreja, e ele, João Batista, como amigo do noivo, se alegra em ter preparado o caminho do noivo. E o desejo de João Batista é: convém que ele cresça e que eu diminua dia após dia. Que Deus nos abençoe e que Deus possa nos fortalecer neste caminho ao encontro real com Cristo Jesus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos. Aplica esta palavra em cada coração. Que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir cada dia mais e mais. Abençoa, Senhor Deus, a nossa história, a nossa vida, e que possamos descansar no Senhor. Porque, ó Pai, o que o Senhor tem para nós é o melhor. Abençoe cada família, ó Pai, hoje e sempre. Os casamentos, os filhos, que possam a família crescer diante do teu altar e ser abençoado. Nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.